A Polícia Civil do Distrito Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime ao manter uma arma registrada em casa durante a prisão domiciliar. Segundo a investigação, a pistola tinha registro válido e não havia restrição para que permanecesse na residência do ex-presidente. O inquérito indiciou o sargento Estácio Leite da Silva Filho por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pistola foi apreendida com o militar durante uma blitz no Distrito Federal. Com a conclusão do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a Procuradoria-Geral da República e também para a defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre esse relatório. E outro, a gente lembra que a Procuradoria-Geral da República já tinha sido acionada para se manifestar e disse o seguinte: prefiro esperar a conclusão do inquérito sobre a arma que foi apreendida na tal blitz para depois manifestar sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Pronto, agora temos aí a conclusão do inquérito pela Polícia Civil do Distrito Federal, que informou que Jair Bolsonaro não cometeu crime algum e agora tem de se manifestar em 48 horas. Porque ele não tinha proibição de ter arma, não tinha nada dizendo que ele não deveria ter arma. Bom, tudo é básico. Você imagina se esse ministro Alexandre de Moraes tivesse esse mesmo procedimento, esse mesmo cuidado? Vamos primeiro ouvir a Polícia Federal, depois vamos ouvir a Procuradoria em cada um dos presos do dia 8, que ele mandou prender e arrebentar, e deixou a Débora mais de um ano presa sem nenhuma acusação formal. Esse é o ministro... Está sem falar, sem decidir. Exatamente. Aliás, há 2 meses. A dosimetria. Também, né? Imagina se nós tivéssemos esse ministro preocupado com, digamos, o devido processo legal, digamos, nos inspirando nas 2 decisões da justiça italiana agora, né, a última de hoje e a outra um pouco mais longínqua, mas de poucos dias atrás. Está na hora do Supremo anular todas aquelas bobagens jurídicas que ele fez. E eu não estou julgando o mérito de nada, eu só estou dizendo da forma processual como se deu tudo aquilo. É o mínimo que se faria ao país. Vai se pacificar o país quando o Supremo deixar, ou melhor, corrigir os erros dele. Aí a gente começa a melhorar o país. Agora nós vamos ver o caso especificamente aqui do ex-presidente. Fica esse lenga-lenga, esse negócio desgasta no noticiário. Claro que tem um interesse político disso, porque é uma coisa muito mais fácil de resolver. Ele mesmo poderia olhar e falar, não, isso aqui não é nada, vamos fazer o seguinte, tá, tudo bem, pronto, resolve a vida logo. Só que ele condicionou isso aqui a manter ou não a prisão domiciliar. Essa é uma das razões. E aí você gera uma insegurança jurídica na pessoa que poderia ser beneficiada com a prisão domiciliar. Enfim, o Supremo não vai voltar ao prumo, né? Parece que não quer voltar ao prumo. Completando, algum ministro poderia dizer, né? Você tem 48 horas aí para explicar o caso do contrato assinado pela tua mulher. Você tem 48 horas para parar de falar bobagem e tal. Dá um prazo aí para ele. Isso. Marcelo, nesse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes está protelando o excesso de zelo aí, pedir novamente a manifestação da PGR, da defesa de Jair Bolsonaro sobre o caso? É evidente, não tem nada aí que justifique qualquer medida, qualquer tipo de sanção contra o ex-presidente Bolsonaro, porque trata-se de uma arma registrada e ele possuía permissão para ter essa arma em casa. Agora, eu queria aproveitar esse gancho da arma para voltar ao caso da ex-deputada Zambelli, porque o que se cometeu ali foi uma barbaridade jurídica, e agora já analisando o mérito da condenação. Você não pode condenar por porte ilegal de arma uma pessoa que, em razão do cargo, tem legalmente autorização para portar arma. Ela é uma deputada federal. Então, ela era uma deputada federal e, como tal, ela tinha autorização para portar arma de fogo. A justificativa da condenação dela por porte ilegal de arma é de um absurdo. A justificativa é a seguinte: ela tem porte ilegal de arma, mas ela utilizou essa arma ilegalmente para perseguir alguém, para constranger, para isso, para aquilo, pelo amor de Deus, né? Qualquer estudante de direito sabe isso. Se você tem porte de arma e usa essa arma para cometer um crime de homicídio, você tem que ser condenado pelo crime de homicídio e não pelo porte de arma. O porte de arma não é ilegal. Se você tinha autorização legal, a conduta prevista na lei é portar ilegalmente uma arma de fogo. Portar uma arma de fogo sem ter autorização para fazê-lo. Se você tem autorização para portar uma arma de fogo, você não pode ser condenado por esse crime.
Como é que você utiliza essa arma que você tinha autorização para portar? Aí é outra história. Você utiliza essa arma para matar o seu vizinho, você tem que ser condenado por homicídio. Você utiliza essa arma para ameaçar alguém, você tem que ser condenado pela ameaça. Agora, condenação por porte ilegal de arma de quem tem porte legal é o que a gente chama de teratológico. É um erro. Isso é um erro crasso. É um erro tão crasso, né? Que um estudante de direito não pode cometer, muito menos um ministro do Supremo. E quando um ministro do Supremo comete um erro crasso, a gente se permite questionar: é por ignorância ou é por vontade de errar? É por má fé? É por vontade de abusar da sua autoridade para prejudicar alguém que é enxergado como um adversário político, né? Porque, por mais medíocre que seja a composição atual do Supremo, e é a mais medíocre da história da República, mas ignorância tem limite. 18h16. Só deixa eu aproveitar para compartilhar. Augusto fez menção à questão do PL da dosimetria. A gente tem apresentado sempre essa arte para mostrar e para dizer que a gente não esquece aí dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. A promulgação da lei foi lá no dia 8 de maio, portanto, 54 dias sem aplicação da lei da dosimetria. Agora o judiciário entra em recesso, só volta em agosto. Lei já promulgada. Exato. Pelo presidente do Senado. É isso.